Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 484. Estou aqui com Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Olga Mendonça. E aí, Olga? Tudo certo, Brasil. Tamo aí, por enquanto empregado. Alexandre Maron. E aí, Ale? Como vai? Olá, Braincasters, que saudade! Tudo bem, temos uma convidada aqui, Alana Moraes. E aí, Alana, se apresenta para nossa audiência, por favor. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Enfim, me chamo Alana, sou pesquisadora, antropóloga, feminista. Enfim, sou botafoguense, acho que isso também é algo importante da minha apresentação. Venho de uma família super ligada ao futebol, me desconectei um pouco, mas, enfim, hoje pesquiso tecnologias, filosofia da técnica, movimentos coletivos relacionados à tecnologia e venho me reaproximando das discussões aí do mundo do futebol por essa janela. Muito bem, olha só. Isso tudo, a Alana que está aqui, ela que inspirou essa nossa conversa de hoje, essa nossa pauta, porque ela fez um fio lá no Twitter, aproveitando essa questão do VAR, né, durante a Copa do Mundo, porque é isso, nós estamos aqui no Braincast, não conseguimos falar de outra coisa que não futebol, então tudo é desculpa pra gente trazer a Copa do Mundo para esse programa, e a Alana colocou lá um ponto que é como que o VAR e a tecnologia no futebol tem acabado com a subjetividade, né? Como você tem até uma discussão que a gente estava tendo outro dia no nosso grupo lá do Braincast de pessoas a favor e contra o VAR, porque eu sempre fui a favor do VAR, né? Porque é uma questão que vai ajudar a não ter mais injustiças no futebol, vai conseguir fazer com que o resultado seja realmente respeitado, mas agora com esse VAR milimétrico que a gente tem visto na Copa do Mundo, em que a manga da camisa acaba sendo utilizada pela tecnologia para, por exemplo, invalidar um lance, tem deixado todo mundo aí maluco das ideias, né? E a Alana fez um fio no Twitter, ela vai contar isso pra gente daqui a pouco. Inclusive sofreu todo tipo de hate, né? Também ela vai contar isso. E nesse Braincast a gente vai discutir justamente como que essas inteligências artificiais, algoritmos e tecnologias que trazem uma promessa de, né, nos ajudar como uma solução pra tudo, às vezes acaba eliminando essa subjetividade, acaba não deixando nenhum tipo de margem pra interpretação, pra dúvidas, enfim. Então a gente vai conversar se a gente tá sofrendo de tecnologia demais, né? Se esse é um fenômeno realmente negativo ou positivo, que muitas vezes a gente traz a tecnologia como a solução para tudo, é sempre positivo, é o progresso, mas a gente às vezes não se dá conta que pode estar piorando a nossa relação com as coisas e com o mundo, certo? Mas antes, recadinhos rápidos. Siga @BraincastPod nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Quai, no TikTok, na Twitch, no YouTube, sei lá, tudo quanto é lugar. Pode procurar Braincast. Tem no Cu também? No Cu tem B9. Você pode procurar B9 no Cu, que o Cu que está lá. Mas Braincast ainda não. Pode procurar Braincast, que você vai achar em todas as redes sociais. Além disso, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine, para você ajudar a gente a fazer aqui essa bagunça, como diria o Medo e Delírio, para você fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde você conversa com a gente e com todo, né, uma egrégora de Braincasters que estão definindo os rumos do Brasil e do mundo lá no nosso grupo. Então, para você fazer parte, tem que ser assinante. E você pode receber também conteúdo secreto, né, que é o Braincast que a gente grava aqui, muitas vezes, né, não todas, mas muitas vezes antes do Braincast oficial, contando a verdade, né? Aqui no Braincast a gente se comporta, mas no Braincast secreto é onde a verdade é dita, sem filtros. Então, para você poder ouvir, tem que se tornar assinante b9.com.br/assine. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui
para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado, que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Certo? Vamos para a pauta? Pauta. Boa. Alana, queria começar com você, para você contar pra gente como que foi o nosso amigo, a nossa amiga ouvinte que não está no Twitter, graças a Deus, pessoas com saúde mental em dia, não acompanhou essa polêmica, o seu fio lá. Queria que você contasse um pouco do que você falou lá e qual que foi a repercussão disso, né? Que teve muita gente a favor, muita gente contrária, enfim, qual que foi a opinião que você colocou lá sobre o VAR nessa Copa do Mundo de 2022? Bom, gente, mais uma vez, super legal essa conversa, né? Eu acho que é chato dizer que o VAR é só uma desculpa, é só um pretexto, né? Mas, no fundo, eu acho que tem uma coisa bem interessante, importante relacionada ao VAR, né? Porque eu acho que ele acaba expressando uma série de outras controvérsias que se relacionam com o uso de tecnologias no mundo social hoje, né? Enfim, a gente vive num mundo cada vez mais imerso, né? Entre tecnologias digitais ou não, né? Então, no fundo, essa relação, essa polêmica do VAR no futebol, ela nos serve, nos ajuda para pensar uma série de outras controvérsias do mundo social, né? Enfim, tem nesse fio que eu fiz no Twitter, né, tentando um pouco reagir, na verdade é uma polêmica que já está colocada, né, no mundo todo hoje no futebol, enfim, o VAR virou uma grande controvérsia, né. É importante lembrar que o uso do VAR ele tem pouquíssimo tempo no futebol, né, 5, 6 anos, assim, o uso dele mais importante foi já na última Copa, né. Isso, na Copa de 2018 e depois ali abriu-se a tendência para outros campeonatos, ligas, inclusive aqui no Brasil, adotar o VAR como já um uso da tecnologia realmente implementado no futebol, né? Total, né? Então, assim, não só o uso do VAR, né? Exatamente, ele vem provocado uma discussão super interessante, mas inclusive fez com que a gente questionasse várias outras regras do futebol que pareciam consolidadas, como a regra do impedimento, né? Então, ele oferece uma outra perspectiva para a gente pensar, por exemplo, noção de vantagem, né, em relação à regra do impedimento, né? Então, ele de fato perturbou uma série de outras coisas que estavam bem consolidadas. E pensar na regra do impedimento é interessante, né, para a gente chegar no VAR, né? Para vocês terem uma ideia, a regra do impedimento, né, ela surge em 1863 no futebol, né? Então imagina, no século XIX, né? Desde 1863, a regra do impedimento, ela passou por muitas alterações, né? Ela não é a mesma desde o século XIX. Então, ela também vem mobilizando uma série de controvérsias importantes desde desse período do final do século XIX, né? Enfim, e o VAR tem um pouco isso, né? O uso dele é muito recente, mas ele já vem provocando uma série de perturbações em coisas que já estavam muito consolidadas no futebol, né? O meu interesse
né, e o que eu propus para a gente discutir lá no Twitter, né, enfim, nesse espaço um pouco insalubre e louco do Twitter, né, é que eu acho que, de fato, né, o VAR nos ajuda e nos mostra, né, nos ensina a ver uma série de outras controvérsias que são muito importantes, né, no mundo social, tecnológico, ou no mundo tecnosocial ou tecnopolítico, né, é interessante a gente perceber que é muito difícil hoje no nosso mundo a gente separar, né, o que é a técnica e o que é o social, né, o que é o tecnológico e o que é o político. Essas coisas estão muito misturadas. E eu acho que são três questões interessantes, né, talvez, para a gente pensar que o VAR vem nos possibilitando, né, pensar junto. Eu acho que a primeira delas, a primeira grande questão, né, talvez a mais importante para mim, eu acho que é uma constatação de que hoje não pode mais existir produção ou uso de tecnologia, né, sem um espaço aberto de discussão sobre os seus impactos. Uma discussão especialmente com aqueles implicados nos seus usos, porque justamente não existe tecnologia neutra. Toda tecnologia, ela produz o mundo. Tem essa ideia de hoje que está muito difundida de que não é possível questionar os usos da tecnologia. Parece que a tecnologia por si só, né, ela resolveria todos os problemas e controvérsias e dilemas e conflitos que a gente atravessa hoje no mundo, e que, portanto, questionar as tecnologias seria, de certa forma, ir contra um certo avanço da técnica, né, e contra o progresso, etc. Seria defender uma posição tradicional, obsoleta, ultrapassada, né? Isso, e no futebol se usa muito essa questão da justiça e do mérito, né, Alana? Que sim, a tecnologia vai corrigir isso, né? Isso, E eu acho que o que o VAR nos mostra, né, não só o VAR, mas, enfim, todas as discussões também contemporâneas, enfim, que tem a ver, por exemplo, com a própria tecnologia dos pontos corridos, né? Os pontos corridos também é uma tecnologia, né? As tecnologias, elas não precisam ser só digitais, visuais, né? Enfim, e elas estão ali nos dizendo, nos informando uma certa concepção de justiça, de mérito e etc, né? Enfim, de uma tentativa de correção, né, de injustiça, de bloqueio de vantagens indevidas e etc, né? Bom, então essa ideia é que as tecnologias não são neutras, né, que elas produzem mundos e que elas são produzidas por certos consensos éticos e políticos. Então isso é uma coisa importante. Então é muito legal, é muito bom, muito importante que a gente discuta o VAR, né? Que esse seja um tema de discussão, né, e que nos leva a uma série de outras discussões importantes sobre o futebol hoje, sobre tecnologias, né. E daí tem um outro aspecto importante, né, sobre esse pretenso silenciamento ou neutralização das discussões sobre tecnologia, né? É importante lembrar que tem alguns efeitos nefastos, né, que muitas tecnologias já produziram e produzem no mundo. Então a gente pode pensar nos exemplos mais drásticos das tecnologias que produziram a bomba nuclear, por exemplo, né, um exemplo bem radical, mas também até as novas tecnologias que já estão no nosso cotidiano de reconhecimento facial, por exemplo, que são tecnologias que, em nome de uma suposta neutralidade, né, de justiça, elas se dizem poder objetivamente identificar suspeitos, mas que acabam reforçando e reproduzindo práticas racistas, persecutórias, né, de extrema vigilância. Então essas tecnologias, elas também precisam ser questionadas. Então é muito importante, né, que os usos tecnológicos estejam sempre submetidos a discussões coletivas. Eu acho que isso o VAR nos mostra também, né, porque existe um certo movimento de ideias que existe, está presente no futebol também, que hoje a gente chama de tecnosolucionismo, né? Existe esse termo, ou seja, é uma ideia que pretende convencer a gente, né, que a tecnologia por si só, ela vai resolver grandes problemas no mundo hoje, né? Desde as mudanças climáticas, né, do problema do aquecimento global, passando pela desigualdade, precarização do trabalho, que a gente chama de uberização, por exemplo, né? Enfim, dessa nova economia das plataformas. A questão da moderação de discurso de ódio em rede social, né? Tudo que se coloca como solução é mais tecnologia, né? E não menos. Em nome da escala. E de uma certa ideia de eficiência, né? Mas a galerinha do Vale do Silício adora, assim, não, eu vou ver aqui, eu vou analisar profundamente. Tá como um problema de exatas, problemas que são de humanas, de ciências políticas e tal, não. Eu vou colocar meus melhores engenheiros aqui em cima e tá tudo resolvido. Não, e essa galerinha do Vale do Silício, né, eles produziram uma receita perfeita, porque eles produzem os problemas, né,
E nos vendem a solução também, né? Então, essa ideia do tecnosolucionismo nos faz refém de uma pequena elite de bilionários, né? Totalmente desajustados, delirantes, né? Que são tão interessados, de fato, em coisas como fazer mineração em Marte, né, por exemplo, essas coisas delirantes, né, e agora o cara compra o Twitter também, enfim, tá tentando submeter a plataforma a uma série de regras absurdas. Então, é muito importante que a gente olhe para isso com desconfiança, né, eu acho que talvez o VAR possa nos ajudar a movimentar esse sentimento de desconfiança das tecnologias. Isso não quer dizer ser contrário à tecnologia, né, enfim, é importante dizer isso, né, assim, as tecnologias, né, elas podem ser também maravilhosas, né? Elas podem, de um lado, aprofundar a violência e desigualdade, né? Mas também nos permitir novas colaborações, né? Permitir novos encontros, novos compromissos éticos, novas formas de produção de justiça, né? Novas formas de habitar o mundo, né? Que não essas formas devastadoras, enfim. Então, não é só uma recusa tecnológica, né? É um pouco entender que a tecnologia ela precisa estar a serviço da democracia também, né? De pactos coletivos sobre justiça, sobre ética, sobre igualdade, etc. Uhum. Fala aí, Maron, o que você queria falar? Não, nada, eu tava pensando. Que é engraçado que, assim, tipo, eu fico pensando que os pontos de vista são muito bizarros, né? E que provavelmente alguém acha que a tecnologia que salvou vidas e que fez a nossa média de vida aumentar deve ser muito ruim, porque faz com que pobres vivam mais tempo e gastem mais recursos. Sempre tem essas coisas, porque as pessoas têm essa visão distorcida da realidade, né? E a gente tá vivendo isso. Eu já vi coisas muito próximas desse tipo de coisa. E, aliás, eu fico lembrando, né, que quando a gente entrou na crise da pandemia, né, uma das piadas que alguém fez, meio que falando mal do lado tecnocrata, era assim, né, que se bobear eles estão achando ótimo, porque vai ter menos pessoas velhas para eles pagarem aposentadoria daqui a alguns anos. Então, assim, a gente tem toda essa discussão e no âmago disso tem também uma humanidade com umas visões meio distorcidas das coisas, né? Quer dizer, uma desumanidade, a gente se desumaniza também. Mas eu gosto do exemplo do VAR, porque o VAR já foi usado, inclusive, nessa Copa para várias coisas, inclusive aquela bola fora ou não, do Japão, mas assim, ele nasce a necessidade de ter o VAR nasce de uma coisa mega bem intencionada, lá de 1800 e blau, que não pode ficar ninguém na banheira. Pô, gente, não é errado ficar o cara na banheira? Então vamos inventar um negócio, né? Aqui, vamos inventar chama Lei do Impedimento. Aí não funciona. Não, precisa mudar. Não, tem que detalhar mais, tem que fazer isso, tem que da figura A para figura B, e vai. Aí não, galera, então é o seguinte, inventamos aqui, vamos usar a tecnologia, é o VAR. Vai ter câmera, vai ter não sei o que. Aí lá em 2018, no ano de 2018, eu fui muito contra o VAR, porque é isso de que você fala, inclusive, na sua thread, que o futebol tem essa coisa do emocional, do subjetivo, né? De que é isso, é pra ser sujo, é pra ser injusto. Acho que mais da metade da magia do futebol é esse sentimento de injustiça. Você, como botafoguense, o botafoguense era pra não ter torcedor nenhum, porque o Botafogo não ganha nada, mas a pessoa, não, porque aquele jogo, aquele juiz, e eu acho que isso é um baita do elogio ao futebol. Mas aí os caras fazem o VAR em 2018, aí dá treta, não, mas então a gente vai botar um chip, vai ter a bola USB, vai ter a câmera. A bola agora é carregada na tomada, né? Tem bateria e tudo mais. Tem que recarregar na tomada. E continua adiantando, porque são seres humanos do lado de cá. Eu olhei, eu vi a bola, aí é isso, a unha do pé, o VAR 3D, não a manga da camisa, assim, não é mais tecnologia que vai resolver o problema, mas é o que o Vale do Silício costuma dar como resposta. Não, aqui tem pouca tecnologia, a gente precisa de mais tecnologia, aí vai resolver. E de um tipo de tecnologia, isso que é importante dizer, né? Porque assim, é muito legal que a gente consiga imaginar outras formas tecnológicas, formas que tenham mais a ver com alegria, com liberdade, com justiça, com senso de justiça, né? Com combate à desigualdade, enfim. A gente precisa de tecnologias melhores, boas, né? Então, o que eu gostei da discussão da Lana, quando eu dei de cara com a thread lá, de certa forma, né, e acho que ela colocou muito bem,
o VAR realmente é só um ponto de partida. Colocar o VAR na discussão é só um ponto de partida. Você não precisa nem estar certa ou errada nessa discussão. O que importa mesmo é a gente discutir esse assunto. Porque quando você olha para o caso específico, apenas destacando essa situação, o futebol tem uma característica engraçada, que acho que é por isso que eu quero dizer que não é só o VAR, não é apenas o VAR, é que o futebol é um esporte que mudou, mas mudou muito menos do que outros esportes, né? E isso criou no futebol essa tendência a ser justamente mais romântico. Talvez seja o esporte de massa mais romântico que tem. Porque o basquete, cara, tá lá, tem sensor pra tudo quanto é negócio. Essas inovações tecnológicas vêm todas dos esportes americanos, que são cheios de tecnologia pra isso. Bom, não por acaso dos americanos, né? Então, assim, veio de lá pra cá. Eu sinto que, assim, eu acompanho mais ou menos, mas assim, eu não vejo os fãs de basquete se irritando tanto com esse embarque de tecnologia, como a gente tá irritado no futebol. Claro que irrita, em algum momento. Mas eu não vejo, mas isso é uma discussão muito de um esporte que mudou pouco comparado aos outros, né? Mudou, mas... E que quando ele faz uma mudança desse tipo, o que acontece? A gente cria um apego por certas coisas e a gente cria essa sensação de que, pô, mas eu gostava mais como era antes, eu gostava de discutir Isso me lembra um pouco, sabe o quê? Uma discussão que a gente tem sempre, que é o seguinte: antigamente, você sentava no bar com seus amigos, antes do telefone celular, e as coisas não se resolviam, né? Você podia ter uma discussão grande, alguém falava um negócio e falava assim, e agora? Puta merda. Mas será que fulano de tal fez realmente tal coisa em 1927? E ficava ali, a pessoa ficava discutindo, tinha apostas, né, brigas e tal, mas todo mundo saía abraçado. Né? Agora você pega o celular e resolve controvérsia na mesa. Quem quer resolver controvérsia na mesa do bar de verdade, gente? Que absurdo. Aí você mata a discussão, né? Uma discussão que poderia durar 2 horas, dura 15 minutos, porque alguém vai lá, algum filho da mãe vai lá no Google, faz uma busca, acha uma página e resolve, entendeu? Então, assim... O famoso estraga prazeres. Mas meu ponto é legal ter a informação? É ruim a gente matar uma conversa que poderia render muito mais? Também é. E eu acho que esse é uma raiz interessante da discussão. Não, e até se a gente pensa assim, em termos de ciência, né? Assim, vamos falar sobre coisas sérias. Hoje no mundo, né, na prática científica, no mundo da ciência, é muito evidente que se produz melhores práticas científicas, né, enfim, melhores resultados num regime de controvérsias, assim, quando se tem certeza, né, quando se tem muita discussão, né, quando os pares podem discutir uns com os outros, quando a sociedade também entra nas discussões científicas e colocam novas questões, ou seja, a incerteza, as controvérsias, a dúvida, né, essa perturbação, elas inclusive são melhores para produzir uma melhor ciência, melhores fatos sobre a realidade, né, uma melhor noção de objetividade, inclusive. Putz, eu mudei tanto de opinião quando a gente viu aquele post, a gente discutiu, porque justamente, assim, inicialmente, quando eu li, eu fiquei com a sensação, eu nem tinha ido para essa amplitude toda da discussão, principalmente no futebol. Cara, eu sou zero apaixonado por futebol. Zero. Jogava quando era moleque e tal, depois eu fui desencanando muito, enfim. Mas sempre me incomodou essa coisa do futebol, de tipo assim, porra, o bagulho não tem regra. Mas no futebol, a gente ama o Maradona porque ele mete a mão. A gente ama o maluco que dá um golpe, dá um truque. É o romantismo. Isso aí. Então, mas não é romantismo, é essa tosqueira que me incomodava. Porque eu falo assim, cara, pra várias coisas a gente não suporta, não aceita essa tosquice. Porque no futebol a gente aceita. Tem que aceitar, sim. Aí, depois, quando começa a ter... Volto a dizer, eu não sou um super defensor do VAR, mas eu sou muito defensor dessa questão, da gente parar com essa noção de achar que a tecnologia não tem gente e não tem erro, que aí a gente concorda todo mundo junto. Então assim, no VAR tem 30 malucos discutindo, só ampliou, o VAR é tipo um óculos, ele só ampliou um poder que a gente tem, ele deu uma supervisão pro jogo de futebol. Agora, o que eu acho? Eu acho que assim, a gente vê que evoluiu a tecnologia e não evoluiu a discussão e a transmissão do jogo, que aí eu concordo com o Maron. Eu vejo o jogo da NBA, eu fico louco com aquele 1
milhão de dados que os caras tiram. Eu sei a força que o cara enterrou. Pô, pra mim isso é foda, pra mim isso é demais. Aí você vai ver o jogo de futebol, tá um maluco mandando uma trivia falando 85, a Coreia fez o primeiro gol de pênalti. Foda-se. Talvez eu nem quisesse saber isso no cara falando. Talvez eu quisesse não tem nenhuma relação ler isso com no nada, meu né? celular. Era outro time, outro tempo, outro mundo, outro lugar, outro campo, outro tudo. Era outro universo. Justamente, por isso que eu acho, assim, só pra concluir, eu acho que tem um impacto, sim. Eu acho que talvez o que a gente tá sentindo agora é essa desconexão das coisas mesmo, assim, de você falar, cara, você tem uma puta tecnologia que não tem transparência nenhuma, tanto que, assim, a maioria das pessoas não entende o que é o VAR, a porra da televisão nem mostra direito aquela sala, não entrevista o técnico, podia fazer mesa redonda com os caras do VAR depois. Fala, velho, na moral, Oga vai por que pedir vocês VAR viram impresso, isso? hein? Atenção, é agora que o Oga vai pedir o VAR impresso. Vai lá, Oga. Não, e até quando o Marão citou essa questão das discussões de infância e tal, também era foda, velho. A gente cresceu com uma caralhada de preconceito maluco, principalmente coisa racista, que vinha dessa conversa do bar, que não tinha ninguém pra discutir, aí geralmente o cara branco mais velho era o mais sábio. Sei lá por quê, né? Só racismo. E ninguém conseguia desmentir. Agora, cara, quantas discussões de música? Eu, jovem preto, nerd, falava de disco de rock, aí tinha um cabeludo que ele ganhava de mim, não sabia de porra nenhuma. Mas ele era um branco cabeludo, logo ele sabe mais de rock. Aí falava que Metallica tinha lançado não sei quantos discos que nem lançou. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo, esse lance de todo mundo ter o acesso ao conhecimento numa discussão e poder levantar, também é interessante, mas eu fico pensando, cara, agora a gente tá num momento de transição mesmo, por isso que eu acho que a nossa, eu não sou tão divergente de vocês, porque eu acho que, na verdade, assim, como a gente faz pra criar ambientes com discussão ética, né, ética é muito relativo. Eu me lembro daquele episódio que a gente já discutiu aqui, do The Weekly, que falava sobre deepfake. Aí mostrava uma molecada de uma empresa, chamava Dessa, se eu não me engano, que eles, no Canadá, desenvolviam uma deepfake de voz, mas era muito perfeito. Só que assim, são um monte de moleque. O menino que desenvolveu, principalmente a tecnologia, ele não sabia nem quem era o Joe Rogan, mas ele fez um deepfake que copiava a voz do Joe Rogan. Então você fala assim, cara, olha esse tipo de discussão. Uma coisa é a coisa nascer na MIT, na academia, com um monte de gente discutindo. Outra coisa é um filho da mãe numa startup pirando sem discutir com ninguém. Então quando o repórter vai cobrir vai cobrir essa história, o repórter fica assustado. Fala, mano, esses malucos não têm a mínima noção do que eles estão criando. Então eu fico pensando muito nisso, assim, de tipo, será que o problema é o VAR? Será que o problema é a tecnologia? Ou o problema é a gente realmente não botar todo mundo no mesmo nível pra discutir a tecnologia? Ninguém tem medo do fogão, nem do fogão a gás, porque a gente já discutiu. Panela de pressão é outra questão. A tecnologia que ainda não foi dominada pela raça humana. Mas, Micro-ondas, mas assim, porque todo micro-ondas. mundo sabe. Mas ninguém tem medo do micro-ondas explodir, sabe? Panela de pressão até entendo. Olha que não, tem gente que galera tem tem medo do controle mental do micro-ondas. Das ondas invisíveis que causam, enfim, problemas. Isso, do Bastante. 5G. Mas esse ponto que a Alana colocou da subjetividade, né? De como a gente tenta neutralizar as coisas com a tecnologia, eu sempre fui a favor do VAR, o VAR de 2018, né? Onde você tem uma ajuda da tecnologia, do computador, até do replay, para que um grupo de humanos ou um ser humano como árbitro possa decidir. Né? A gente não precisa ir muito longe e pegar sensores e linhas e inteligência artificial e leitura do campo. O fato de existir o replay, desde que existe o replay, poderia, para mim, sempre foi uma ferramenta que poderia ser usado pelo árbitro para assistir ao lance e fazer uma decisão. Então, o de 2018 eu estava sempre tranquilo com isso, e quando eu via mesas redondas de futebol questionando o VAR e reclamando, eu ficava meio... Cara, eu acho que o VAR é um bom avanço, mas você tem sempre a figura do árbitro, né? A figura do ser humano que vai olhar e vai decidir. Agora, em 2022, esse VAR que está sendo usado agora no Catar, eu acho ele meio assustador, porque não existe discussão em cima de nada. O robozão, o computador vai lá e diz, é impedimento ou não, e acabou. E você vê vários lances, né? É isso que acho que foi o Oga, o Chris que falou. A gente não tem acesso, né? Porque isso não é... A FIFA nem tá mostrando o lance. Eles decidem na salinha e depois é ou não, e acabou. E no Campeonato Brasileiro, ou na Copa de 2018, você tinha ao vivo mostrando o
lance, o juiz ia assistindo junto com a audiência e o juiz tomava a decisão e você poderia, juiz, não era, errou, foi pênalti sim, agora você não tem mais esse ponto, então o computador mostra esse VAR milimétrico e é absurdo, porque às vezes é o dedinho ou a manga da camisa ou a unha mais comprida. Isso, cara, isso. Pra mim era claro que se tivesse um ser humano decidindo, ele não daria o impedimento, mas como o robô Eu deu... tô mais incomodado com a precisão ridiculamente milimétrica, que foi parte do que ela levantou no post dela. Eu tô muito mais incomodado com a precisão milimétrica, essa coisa que ela mesmo fala, né, Alana? Você fala essa coisa do... Pô, mas se a diferença é tão pequena, porra, então não é vantagem mais, grande merda essa vantagem. Exatamente. Quer pensar... E quem pode, né, assim, óbvio que eu acho que tem esse um debate importante, né, que é o lugar do erro no futebol, né, porque os defensores do VAR que não querem muito discutir o VAR, né, eles falam que, o VAR acaba com o erro, né, o erro do juiz, que era um problema, porque produzia injustiças, né, enfim, agora a gente pode viver nesse mundo sem erro, né, e sem risco também, né, porque... mas, no fundo, eu acho que o erro, o risco, né, assim, eles também são constitutivos do futebol. No fundo, os jogadores estão o tempo todo submetidos também ao erro, né? O futebol também é isso, né? O risco e ao erro. E os juízes também estão, né? Então, eu acho que tem um triângulo de tensão, que também é muito constitutivo do futebol, que é entre arbitragem, torcida e jogador. Desde o começo das transmissões televisivas do futebol, né, que a gente tem acesso já a imagens, a replay, etc., né? Enfim, a gente conseguia acompanhar os jogos a partir desse outro regime visual. Esse triângulo de tensão entre juiz, torcida e jogadores, ele já foi alterado, de fato. Então, a gente tem acesso a uma quantidade de imagens que vai alterando um pouco essa ideia, os sentidos do erro. A gente consegue ver pela câmera que está do outro lado do campo, né? Do lado oposto do juiz, que o Maradona meteu a mão e o juiz estava de um jeito que não dava para ver, por melhor que ele fosse. Então, o VAR de 2018 veio para acabar com isso. Inclusive, teve uma época que não podia ter telão no estádio, não podia ter replay no telão do estádio, porque a torcida se voltava contra... A torcida contra o juiz. De fato, né? E eu acho que tem uma coisa perigosa também, né? Essa ideia de que o VAR é quase um retrato do real, um retrato perfeito do real. A imagem que o VAR produz, a gente olha para aqui e fala assim, opa, isso é o real, né? Isso é a verdade, isso que aconteceu, né? Como, na verdade, muitas das imagens produzidas pelo VAR, né, são produzidas por computação gráfica também, né? E elas também estão submetidas a uma série de interferências que tem a ver com luz, né? Que tem a ver com a velocidade do replay, que tem a ver com ilusão de ótica. Teve esse lance agora na bola que saiu, né, do Japão, do jogador japonês que saiu na linha de fundo, que mesmo com inúmeras imagens de diversos ângulos da bola, assim, é muito difícil definir se a bola saiu na sua totalidade ou não. Ou seja, dependendo do ângulo que você vê e da velocidade que você vê a saída da bola, né, você pode pensar que a bola saiu ou não. Ou seja, mesmo a imagem que o VAR está produzindo, ela também está submetida a uma série de outras interferências, né? Ela não é um retrato fiel. Mas enfim, meu ponto ali era um pouco só para amarrar o que o Cris e o Merigo estavam falando, era assim, quando o VAR era só essa ideia de, vai lá, olha o replay lá e vê se você não errou, eu não me incomodava tanto, mas assim, esse VAR versão 2022, mas isso é a prova de que quando a gente toma uma decisão como essa, de introduzir essa segunda chance pro juiz, quando a gente toma essa decisão, a gente entra por um caminho. Eu acho que falta visão às vezes. A gente sempre olha pro agora. Gente, agora. O cara vai lá, olha o replay, que mal tem. Aí quando você vai ver 4, 5 anos depois, aí tá uns caras lá, tipo, olha aqui, passou meio milímetro, está impedido. Olha aqui, passou... É muito louco, assim. Por falta de enxergar o futuro... O VAR 3D, virou isso que tá por falta agora de visão, que eu digo assim, por falta de extrapolar um pouco a situação atual, a gente cai nisso. Aí a gente cria fissão nuclear e a gente não pensa que isso vai virar uma bomba daqui a X anos e vai matar dezenas de milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Tipo, é difícil, e ao mesmo tempo eu entendo, é difícil saber exatamente onde vai dar cada merda que a gente inventa, entendeu? Cada ideia nova, é muito difícil. Não, mas aí é fácil, é só me ouvir, porque em 2018 eu falei que ia dar ruim, me pergunta, me liga, meu telefone tá aí, vocês me ligam, pode perguntar que eu vou dizer. Não, porque no fundo é isso, né? Então o uso do VAR, ele vai agora, né? O que tá colocado nos jogos, né? É um universo muito diferente, né? Que tem a ver com
com uma certa ideia de precisão, com uma ideia de métrica. Então, assim, é possível estabelecer esse impedimento ou não a partir de um cálculo muito preciso, né? Que tem a ver, às vezes, com uma manga da camisa, né? Com um centímetro do braço. Ou seja, isso é suficiente para a gente considerar que tem uma vantagem? Isso é suficiente para a gente considerar que o gol tem que ser anulado? Né? Não é. Né? Porque tem uma ideia de vantagem, né, e de justiça do lance que não tem jeito, só um humano pode estabelecer. Exato. Não é a imagem hiperrealista do VAR que vai nos dizer se foi justo ou não, se teve vantagem ou não. Porque justiça e vantagem são categorias, são critérios humanos, né? Que tem a ver com a forma que a gente pensa o mundo e pensa o futebol. O robô não vai conseguir, né? E você não resolve a justiça e a vantagem, que você acabou de falar, e você também não resolve a reclamação, porque tem lá o bola USB, tem o VAR 3D, e as pessoas continuam, não, tá errado, continuam reclamando, a mesa redonda, não, a bola do Japão saiu, não sei o quê. Assim, você não resolveu problema nenhum ainda por cima. Você não resolveu o problema original. E tem o ponto do futebol ter ficado... O ponto do futebol ter ficado anticlimático, né? Não tem comemoração. Isso. Não A tem. Lana fala disso também. E é a coisa mais importante do futebol, que é o gol, né? Não, é a dancinha, a dancinha é mais importante. E a dancinha, enfim, né? Agora tem essa discussão da dancinha, que eu acho que também ela é bem sintomática. Ela é emblemática do que você falou, Alan. Isso, ela expressa esse movimento, né? Que assim, que é essa ideia de que o futebol, de repente, ele tem que virar, enfim, né? Ele precisa punir a alegria, né? Ele precisa punir o excesso, ele precisa punir aquilo que tá fora da previsibilidade, né? Então tem um cartão vermelho pro cara que tira a camisa, né? Que comemora, no momento de excesso, ele vai ser expulso. Não, uma das cenas mais sensacionais da Copa é o juiz apertando a mão do cara, falando, pô, parabéns, agora tchau. E um dos maiores carniceiros da história das Copas, quebrador de joelho profissional, achando que reclamando dancinha é desrespeito. Gente, esse negócio do VAR me lembra muito quando a gente assistiu o Minority Report. Peraí, Merigo, vamos reforçar aqui o fio que você mesmo puxou. Jogo de Copa do Mundo esse ano. Vai lá, fulano, cruzou, meteu a bola. É gol! Quer dizer, vamos ver, né? O locutor não pode gritar o bagulho. Que eu gol lá? Quer dizer, não sei, daqui a pouco... E aí fica eu fico super tenso, cara, com as comemorações, com a galera dançando. Falo, será que foi mesmo, gente? Vamos esperar pra ver. Se a gente tá passando o ridículo aqui, torcendo à toa. E no Brasil e Coreia, que saiu os gols, eu falava assim, opa, esse gol tá fácil, esse aí não dá pra ele anular, vamos lá! É muito louco, esse aí não dá pra anular. E sempre claramente não foi impedimento. Esse papo todo tem me lembrado muito a época que a gente assistiu o Minority Report, né? Foi o quê? 2002 ou 99? Sei lá. Já faz bastante tempo. Acho que é 2002. Ou 1985? Isso, exato. Que era muito tinha muito essa discussão, né? Que a Lana falou uma coisa que me deixou bastante impressionado de que a gente, na verdade, quer utilizar essas tecnologias para nos livrar da responsabilidade de tomar decisões, né? Então, o Minority Report era muito isso, né? Baseado no Philip K. Dick, né? Que era... que foi um baita escritor de ficção científica muito humanista. Extremamente humanista. Não, e vale dizer que o Minority Report, naquele momento, parecia pra gente uma ficção distópica de um futuro inimaginável, né? Mas essa ideia de polícia preditiva, né? Ou seja, de tecnologias policiais que são capazes de prever crimes, de identificar suspeitos, né? Isso está cada vez, enfim, sendo utilizado no mundo, cada vez mais sendo utilizado no mundo, assim, é a nossa realidade. Né? Não, mas então... aqui, de novo, polícia brasileira, ela utiliza tecnologias preditivas há muitos e muitos anos. Se você tá andando na rua, eles te pediam documento, falavam que era vadiagem. Se você é negro, eles usavam todas as tecnologias preditivas, assim, chamava preconceito. Pegava a tecnologia preditiva. Chama preconceito. Basicamente, eles estão usando há um tempo. E agora na pandemia na China, né? Com a questão dos aplicativos e de medição de temperatura via sensores, né? De temperatura também é isso. Então se você saiu na rua e tá um pouquinho mais quente, olha lá, tá cometendo crime, vai ser aplicada uma multa. Então é isso, se perde toda a questão do... O famoso blockchain, que o blockchain ele tem o quê? Um contrato digital dentro dele.
Então teve um caso, sei lá, não sei detalhes, até porque eu evito me meter com essas drogas de cripto, mas fundaram um grupo, né, que era aquele DAO, aquela organização e tal, e aí alguém olhou o código do contrato, que em vez de ser um contrato escrito no Word, é uma linha de código, são linhas de código, e o cara viu que tinha uma brecha, a famosa brecha da lei. Que quando tem uma brecha na lei aqui, você usa uma brecha na lei pra se dar bem em cima de mim, eu levo pra justiça e chega o que um humano e olha e fala, não, peraí, não, aqui o Merigo se aproveitou dessa brecha da lei e tal. A justiça é falha, a justiça tem um monte de problemas, inclusive já falamos de vários aqui no programa de hoje. No blockchain não, puta, cara, realmente, esse código-fonte aqui, esse contrato digital tinha um problema. Mas é isso aí, tava no código-fonte, eu não posso fazer nada, você perdeu todo o seu dinheiro, no próximo contrato digital a gente conserta esse bug. Tá tirando o elemento humano da história. E eu acho que tem uma coisa assim que é do imprevisível, né? Eu acho que tem uma coisa que mobiliza a paixão no futebol, historicamente, né? Que tornou o futebol esse fenômeno popular, que é essa possibilidade do mais fraco vencer, né? Que é a possibilidade do impossível acontecer, né? Do imprevisível acontecer. Então, a gente cultivar e proteger, né? Essa possibilidade do impossível no futebol, isso é muito importante, né? Assim, não dá para acabar com isso, né? Não dá para acabar com o impossível, né? Com o imprevisível. E eu acho que a tecnologia do VAR, né? E o que ele gera, né? Assim, enquanto uma certa racionalidade do cálculo, da precisão, etc., acaba neutralizando e, de fato, enfraquecendo essa coisa que tem de mais bonito no futebol, que é a imprevisibilidade. Mas, Alan, uma coisa que rolou no primeiro episódio do OEA, que é o nosso podcast aqui, especial diário de Copa do Mundo, primeiro jogo que teve no primeiro dia já deu alguma coisa de VAR e a mesa discutiu o VAR. Eu não lembro qual foi o lance, mas uma das frases que foi usada foi de que o VAR não tem lado. O VAR vale assim para todo mundo. Pra todos. Exato. Isso, o VAR vale para todo mundo. E, enfim, a grande pergunta, você concorda com isso? Isso? Ele é isento? A justiça é cega? A justiça do VAR é cega, assim como a nossa... Não, nunca. Isso também é uma coisa super perigosa. Assim. Nem o juiz, não é que também o juiz, né? O juiz meramente humano, que ele é neutro, né? A gente tem uma série de, enfim, no futebol e fora dele, tem uma série de exemplos de juízes. Não, gente, as leis não são neutras. Que não são nada neutras. As leis não são neutras, exatamente. Eu, como flamenguista, me sinto atacado por você estar falando isso. Você está insinuando que o Flamengo se beneficia da carapuça servil, né? Então, no fundo, assim, esse ideal de neutralidade, né, que a gente vai chegar em uma tecnologia, né, que promete pra gente uma decisão neutra, né, enfim, totalmente imparcial, eu acho que é uma ficção perigosa, né, porque no fundo nos desimplica de um mundo que é povoado de conflito e de incerteza. E eu acho que o futebol é esse mundo. Se a gente pensa hoje na forma como o futebol é praticado na maior parte do mundo, que é o futebol da várzea, né, o futebol talherreiro, o futebol de rua. Futebol raiz. Futebol raiz, muitas vezes são práticas sem juiz, inclusive, né? Enfim. Sim. Claro. E que aí o que acontece? As pessoas têm que negociar o tempo todo, né? O que é uma falta, por exemplo, né? A falta não é dada, ela não é garantida. Se você negociar que teve falta, né? E você precisa brigar por aquela falta. Eu acho que esse espírito da negociação e do conflito é interessante preservar também, né? É interessante que a gente tenha uma abertura para isso ainda no futebol, ainda que profissional, né? Eu tenho uma dúvida. Será que a gente também não tá um pouco contaminado com toda essa questão dessa supervigilância que está sendo no Catar, também com a vigilância de costume, e tá transferindo esse bode pro VAR? Porque, sei lá, gente, assim, o vôlei tem isso e ninguém nunca discutiu. O vôlei, tênis, para o jogo, também. É super anticlímax, para o jogo, bateu ou não bateu, aí se mas assiste, o vôlei muda de regra a cada 5 anos, não, Logan. Sim, velho, mas ninguém fica pirando de tipo, ai meu Deus, eu não posso nem comemorar meu ponto, porque, tipo, foda-se, já é normal, é um outro tempo, a gente já aceitou. Eu tô aqui brigando, eu tô fazendo o time do contra. Mas no vôlei você tem um limite pra pedir o VAR, né? Justamente, mas eu acho que até a tecnologia foi melhorando, porque justamente não teve esse protecionismo tão anti novas regras, sabe? Então eu tô aqui fazendo advogado do diabo, certamente nem sei se eu concordo exatamente com isso que eu tô falando. Tem a mística do futebol, né? Você tem... a minha resposta curta pro Hugo é essa, assim. É por essas e outras que nem o vôlei, nem o tênis, nem o beisebol, nem o polo aquático são o esporte mais popular do mundo, entendeu?
O vôlei, inclusive, mudou muito a regra para caber na televisão. O vôlei era um jogo que não tinha hora para acabar. Tinha que ser vantagem de 2 pontos e não sei o que, não sei o que lá. E a televisão virou e falou assim, não dá, porque assim, tinha jogo de 3, 4 horas na televisão. E mudou-se ao mercado, vai. Mas assim... você citou a NBA. A NBA, assim, são grupos de pontos corridos, depois tem playoff de 7 partidas na minha casa, na casa do adversário. É uma fórmula que busca a justiça, né? Que é uma das primeiras palavras que a Alana usou aqui, que eu usei do pontos corridos. Assim, não é justo. Eu usou que pontos corridos no Campeonato Brasileiro é coisa de São Paulino, porque São Paulo nunca ganhava campeonato, chegava no mata-mata e rodava, normalmente pro Flamengo, ou pro Atlético Mineiro, ou pro Inter de Porto Alegre. Não, mas não é justo, porque o meu time é o melhor time e nunca ganha nada. Então vamos inventar um jeito. E os outros caras do Braincast aqui, Marco, o Merigo, adoram, são entusiastas do ponto corrido. Você chega ao olha, fez uma acusação grave, hein? Você chega ao anticlímax de que você ter o campeão, o cara é o jogo, o time perdeu o jogo e comemora. Fomos campeões, porque na combinação... Não tem final, né? Isso. É chato, mas não pode falar isso que é tabu aqui no Braincast. Me ajuda aí, ela. Não, assim, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, você tem esse lance dos pontos corridos e tem toda uma galera anti-pontos corridos, e eu entendo os argumentos e aceito que realmente ele impede que você tenha um momento da final e que às vezes você tem 5 rodadas antes já foi decidido o campeão, e quem gosta de pontos corridos fica usando esses argumentos de que, não, mas veja só, você tem muitos outros pontos para se decidir, que é quem vai para Libertadores, quem vai ser rebaixado, enfim, tudo bem, concordo. Só que a gente tem outros campeonatos, né? As Copas, elas existem em outros lugares. Você tem a Libertadores, você tem Sul-Americana, você tem Copa do Brasil e você tem uma única liga, né? Então, por isso que eu acho que é fácil você aceitar os pontos corridos. Tem outros campeonatos que são bons. Você pode aceitar os pontos corridos, não é único, né? Os pontos corridos é um modelo de se decidir. E por acaso, a Copa do Mundo, que se chama Copa, que é o maior campeonato de futebol do planeta, ela não é de pontos corridos, ela é um campeonato decidido do universo, na Copa. Então, acho que tem esse... Da galáxia, né? Menos nos Estados Unidos, porque a World Series é lá. A World Series decide o campeão mundial. Então, acho que tem essa questão a favor, eu colocaria aqui, dos pontos corridos, porque ele não é único, né? Você tem os outros campeonatos. Não, eu acho que enquanto o VAR criou mais umas 4 vagas ali, de gente pra trabalhar, eu tava achando um negócio legal, gente. Porque a salinha emprego, do VAR. Né? Quando o VAR começa a enfiar um monte de sensor e mata emprego, eu acho ruim, entendeu? Que me leva ao seguinte, tipo assim, em essência, todas essas discussões, elas sempre também são discussões de ética tecnológica, assim, de bioética, seja lá o que for, ética na ciência, porque é essa aplicação e o efeito que ela tem. A gente tá há anos aqui, né? O Google tá não sei quantas, já rodou o mundo não sei quantas vezes, já foi até a Marte e voltou com o carro, testando o carro. Assim, se você olhar para os números, em qualquer situação, tá? Os carros, se todos os carros fossem automatizados, seria melhor. Melhor, provavelmente, ia morrer menos gente de acidente, ia ter, não sei o que, e aí, só que assim, aí você vai fazer uma conta que é o seguinte, beleza, mas aí tem um mercado gigantesco todo que é desmontado. Então assim, quando você escolhe caminhos, quando você toma essas decisões, se essas decisões não forem discutidas, que nem a gente tá brincando aqui, brincando não, que isso é coisa séria, que nem a gente tá discutindo o VAR aqui, quando a gente toma essas decisões, a gente pode ir por caminhos que a gente não sabe onde eles vão acabar, né? Tipo, milhões de pessoas trabalham com carros todos os dias, milhões de pessoas dirigem, milhões de acidentes. Como é que você equilibra isso? Discutindo, gente. Botando cerveja na mesa. Essa é que é a grande lição do futebol. Fazendo a indústria cervejeira... E aí a gente resolve isso na negociação. É assim que se faz, gente. Total. E tem essa coisa, né? De novo, fazendo essa diferença entre a várzea, o futebol de rua e o VAR, né? Enfim, essa diferença um pouco radical, né? O VAR, ele tem essa ideia, né? Ele traz essa ideia também que é bastante comum hoje no universo da técnica e da tecnologia, de que as melhores decisões são tomadas por quem está de fora.
né? Assim, quem não pertence à situação. Então, essa visão que está ali do alto, né? Uma visão que consegue ter um acesso melhor ao real, a uma certa ideia de objetividade, né? O VAR está fora do jogo, no fundo, né? Quando, na verdade, né, o futebol da várzea, da rua, quando você precisa negociar, que é falta, ainda que tenha juiz, né? Ainda que tenha alguém mediando ali, né? A gente sabe que quem as pessoas que estão, né, melhores posicionadas para tomar uma decisão são aquelas que estão implicadas, né? Então, por isso que é interessante também a gente pensar que o futebol nos implica a todos, né? Não só jogadores e juiz, mas aqueles que são apaixonados pelo futebol, né? Enfim, aqueles que torcem, aqueles que acompanham, né? Então, eu acho que essas pessoas implicadas, elas também têm condição, né, de produzir um debate, de falar sobre isso, de produzir controvérsias, né? E, no fundo, também identificar quem são os inimigos, né? Assim, quem são os inimigos da paixão do futebol, né? Porque a gente não pode achar que a International Board ou a FIFA são instituições que estão preocupadas, né, no fundo, com uma espécie de com a justiça do futebol, né? Ou, enfim, ou com a paixão do futebol que nos mobiliza com o futebol, né? Eles estão fazendo negócios, no fundo, né? A gente não está interessado muito em negócios, a gente está interessado em outra coisa. Então, esse conflito é muito importante. Estou lembrando de várias questões aqui, mas eu fiquei pensando muito nisso que a Lana falou, da questão do sentimento. E eu lembrando das minhas partidas de moleque, tinha um sentimento que a gente não tá discutindo aqui, que era o medo. Várias vezes eu só perdia porque eu ia apanhar do outro time. Era simples assim. Principalmente quando você jogava no bairro do outro time, você tinha medo da torcida, de todo mundo. Então, assim, também acho meio relativo essa questão do sentimento. Porque, assim, não era uma negociação. Várias vezes, o que ganhou era, eu tô jogando na Maristela, eu tô em menos número, os malucos estão com a família inteira aqui. Foda-se, se o maluco tá gritando muito o que é, então porque eu quero voltar inteiro pra casa e é isso aí, perdemos hoje. Quando eles forem jogar o próximo lá no meu bairro, aí a coisa vai ser diferente. Então também eu acho tudo muito relativo, mas eu entendo, gente, eu tô fazendo uma anedota, eu entendo que tem um lado humano mesmo, que eu acho que é importante. Por outro lado, eu fico pensando se, principalmente essa fixação nossa no futebol, não deixa a gente não imaginar outras formas. Por exemplo, para mim um dos esportes mais interessantes e que a gente torceu na Olimpíadas e que quebrou todas as regras, justamente por e nem falo que é a tecnologia tecnológica, eu tô falando que usou outros tipos de tecnologia, por exemplo, sociais, é o skate. Qual esporte que você via um torcer pelo outro? É todo mundo contra a gravidade. Ninguém tá nem aí pra ganhar o prêmio. Então eu fico pensando assim, me incomoda um pouco essa coisa tão macha, branca, tosca do futebol, de tipo, eu tenho que destruir o outro, simulação de guerra. Quando você vê o surf e o skate, você fala, olha que foda. Tipo, é outro sentimento, é outra vibe. A gente começa a ver que, tipo, mulheres se destacam no esporte. Então, assim, o quanto a gente não fica numa discussão que não possibilita a gente imaginar outras formas de competição. A gente contra o VAR, então, o próximo jogo de futebol, foda-se. A gente contra o computador, sabe? Eu só fico achando muito tosco, porque a maioria das vezes que eu vejo as discussões sobre futebol é uma coisa muito de tipo, vamos voltar lá para o passado, sabe? Parece letra de samba antigamente antigo, era bom, na África. Fala, porra, gente, sério? Tipo assim, a porra do mundo evoluiu inteira. Agora, concordo, a evolução não tem que ser o que a bosta do Elon Musk quer. Agora, a evolução é indígena, a evolução é tão decolonial, só que me incomoda porque, assim, não tem nada de decolonial falar mal do VAR. Tipo, de verdade, assim, pra mim não tem nada de decolonial. Eu não acho nada rebelde, acho bobo, né? Tipo, óbvio que a discussão que a Lana fez, eu gostei porque ela é muito além do VAR, mas na verdade, a maioria das vezes que eu vejo a galera discutindo, eu falo, gente, tipo, eu só tô achando vocês meio conservador. Só isso. Só isso. Tipo, vocês estão muito conservadores ou muito românticos num ponto que eu falo assim, que várzea que vocês jogavam? A várzea que eu jogava era tudo comprado. Quando começava a ficar um pouquinho mais sério, ou era comprado, ou era o time que era mais violento. E foda-se. Nunca era tipo assim, só quem é o melhor jogador. Não, quebra a perna dele. O impedimento. Todos os times já tinham a manha de fazer a linha de impedimento e voltar atrás. Quer dizer, cara, o ser humano não é fofo, gente. O ser humano não é assim. Não é esse romantismo. Todo mundo desenvolveu tecnologia pra burlar o jogo. Então, às vezes, eu fico meio tipo, gente, será que a gente não tá sendo conservador? Mas eu gostei que você falou até da história do skate, que são soluções sociais, são soluções humanas. Assim, tecnologia social, mas é uma tecnologia, né? É isso, a gente vai inventar um esporte completamente diferente, sabe? É isso, e não
eu vou botar um negócio na roda do skate que vai... Não é isso, entendeu? Justamente, eu justamente. gosto dessa abordagem. Mas eu acho que eu concordo muito, de novo, vou voltar nisso assim, eu concordo muito mais com o valor de discutir essas coisas do que concordar em todos os pontos com uma pessoa A, uma pessoa B, entendeu? Porque eu confesso, assim, tipo, me afeta muito pouco, talvez porque porque esse momento, acho que depois de tudo que aconteceu aqui nos últimos anos e tal, me afeta muito pouco, de verdade, o VAR ou não VAR. Mas me afeta muito e é prazeroso pra mim discutir sobre isso. Porque eu acho que é um ponto de partida legal para tudo. Isso é muito importante, eu acho, né? Essa ideia assim, que não tem fatalidade tecnológica, né? Assim, o VAR não é uma fatalidade, né? Ou essa oposição, né? Que você falou bem, assim, essa ideia de vamos defender, né, um mundo sem tecnologia, né? Contra esse mundo de tecnologia ameaçadora. Também não tem essa oposição, né? Justamente, eu acho que o espaço, né? A mágica, né? Que o VAR conseguiu abrir nesse período da Copa é um pouco a gente voltar a pensar sobre questões mais profundas do futebol, né? Enfim, eu acho que voltar a falar sobre isso, né? Inclusive sobre isso, né? Assim, sobre como também o futebol tá totalmente infiltrado de uma certa ideia de violência, de masculinidade, né? Enfim. Masculinidade tóxica pra caralho. Era assim, fliperama e futebol foi aonde eu mais aprendi como atacar. Sim. E como me defender. Não, e essa escolha também, esse tecnicismo, ele também não é... Ele, além de tudo, né? Quer dizer, enfim... federações dominadas por homens em geral, tudo que a gente estava falando já, mas assim, ele também tem a ver com uma coisa que é assim, se é um grande negócio e se decisões serão tomadas que afetam, por exemplo, esse ano a Alemanha já foi embora, Espanha foi embora, a Itália nem entrou, né? Alguns países que são importantes ou que têm importância econômica também em função de audiência, em função de um monte de coisas, né? Então assim, se é um negócio que tem muita grana envolvida e que a preparação dessas seleções é muito cara, tem patrocinadores bilionários por trás, tem tudo isso acontecendo, essa busca por essa precisão que tira só de um ou dois seres humanos todo o peso de dizer se algo aconteceu ou não aconteceu, também é por causa disso. Esse tecnicismo, ele existe porque tem muito dinheiro envolvido. Porque tem gente que é assim, não, peraí, como assim? Eu gastei bilhões pra chegar aqui, patrocinei, eu sou Adidas, eu patrocinei esses times aqui, todos os meus times saíram, né? Tem Copa que a gente chega no final... Sobrou só time da Adidas. Os times da Nike foram todos eu acho que chotados. Tem uma discussão que a gente pode colocar, que eu acho que talvez... que no futebol você tem lances que não estão colocando... Tudo bem, você vai botar, como o Maron trouxe, né, que é muito verdade, você vai envolver aqui grandes federações e dinheiro e lances que vão eliminar atletas que fizeram preparação durante anos e de repente um lance no computador vai decidir o destino deles. Eu acho que isso tem um ponto. Mas tem um outro que eu acho que quando você coloca, por exemplo, vidas em risco, né? Eu gosto muito da discussão ética que a gente tem. Eu não sei se a gente vai chegar um dia em algum consenso, que é a discussão dos carros autônomos, né? Que a gente trouxe um pouco aqui em algum momento, que é você colocar a sua vida na mão do computador para ele tomar decisão se ele vai colocar a sua vida em risco Era aí que eu queria chegar, Fala, inclusive. Mas desculpa, a gente tá delicioso, a gente foi saindo porque o papo tá bom. Não, mas é um pouco isso, por isso que eu falei em bioética e tal. Porque é isso, é essa coisa de que é legal, aí você põe um computador para dirigir e eu acho que no fim das contas, primeiro tem a clássica discussão ética, né, de que o computador preserva a sua vida ou a da pessoa que ele vai atropelar se ele bater. Uhum. Essa discussão ética é complexa e tal, mas tem todos os impactos, né? Porque assim, se o mundo fosse perfeito e não acontecesse mais acidente, ainda assim, quantos bilhões de pessoas perderiam emprego, as indústrias mudariam, as pessoas deixariam de ter carro e não sei o que, blá. E aí, será que o planeta ia ser salvo porque a poluição é uma discussão mega complexa.
Você tem que pesar tudo isso, né? E você tem que pensar em todas as... Tem que pensar, não, enfim, deveria pelo menos pensar. Na verdade, a gente vive o domínio, assim, quando você lança essas tecnologias... Por exemplo, se o Google vende audiência e vende publicidade, não é ruim pro Google, por exemplo, que você não dirija mais seu carro, porque agora você vai ter mais tempo para para ser exposto a anúncios e produtos enquanto você está indo de casa para qualquer outro lugar. Nem trabalho necessariamente agora, porque a gente, né, muita gente agora já passa vários dias por semana sem se deslocar para o trabalho. Então, assim, essas tecnologias, elas geram esses impactos, geram essas discussões, geram impactos econômicos, geram impacto nas nossas vidas e a gente discute elas muito mal. Muito mal. Isso que eu sempre volto no meu livrinho, lá do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de 1996 ou 95, sei lá, em que ele fala sobre isso, tipo assim, que uma sociedade ignorante que não se informa vai se enfiar num negócio que ela não sabe onde vão acabar, porque não pensa no que vem depois, não pensa na decorrência, né? Não pensa que você inventa a fissão, ela dá uma bomba nuclear que destrói o planeta 60 vezes anos depois, porque um russo jogou um míssil não sei aonde. Então, assim, a gente não sabe. E aí a gente começa no VAR e termina na bomba nuclear. Isso. É isso. Eu vou juntar um pouco com o que o Maron falou, que é justamente pensando um pouco isso, assim, eu acho que às vezes a gente precisa muito mais desmitificar a tecnologia, porque também eu acho que muitas das nossas discussões, a gente esquece mesmo desse fator humano que tá na tecnologia. Gente, a maioria das coisas tem gente atrás e gente terceirizando. Então, assim, quando a gente fala do carro autônomo, gente, desculpa, pousar o avião, o que o ser humano faz é muito pouco. É tudo computador. Só que tem o ser humano na cabine, tem ser humano do lado, mas é tudo computador. Tipo assim, qualquer, entre aspas, se não der merda, qualquer pessoa consegue pousar a porra de um Boeing, porque tem um cara de um lado, o outro de um outro. Eu acho que às vezes a gente só fica meio nisso, assim, né? Deve ter gente que é muito fã de tecnologia, vai falar, não, é muito fácil pousar um avião, porque o computador faz tudo. Não, não é assim. Se der uma merda, eu quero ter um ser humano bem experiente ali. Por outro lado, é isso também. O ser humano conseguiu ter mais habilidades e fazer mais voos e ser explorado pelo capitalismo porque tem um monte de computador. Então eu acho que, na verdade, a nossa discussão maior é por que a gente está se tornando esse tipo de super-humano com essas capacidades tecnológicas ampliadas, se elas estão fazendo bem pra gente. Então eu acho que se a gente conseguisse discutir tecnologia de um jeito que não é só, tipo, os computadores contra a gente, tipo Exterminador do Futuro 2, e sim uma questão de, tipo assim, por que botaram esse processo tecnológico? Quem que tá ganhando dinheiro com isso, com a minha exaustão? Por que aceleraram meu método de produção? Será que a gente precisa produzir tanto? E é isso que eu fico mais questionando, porque a gente não discute com esse viés, tipo, contra o capitalismo mesmo, ou um viés defendendo o ser humano. Não, a gente sempre discute tecnologia com viés de custo. Quando a gente fala de capitalismo puta, estão perdendo o nosso trabalho. Não é só perdendo o nosso trabalho, quem tá empregado também tá se fudendo muito. Então, é mais porque eu ainda acho que a gente faz uma discussão meio ingênua, sabe? Ainda defendendo coisas que não existem mais, amiguinho. Não existe mais o chão de fábrica, todo mundo fazendo à mão. Não, isso já não existe. A partir daqui, como a gente faz pra parada ser justa, entendendo que nem a gente consegue viver mais sem tecnologia e sem essas ferramentas, e a gente já tá mudado. Então, eu só fico meio achando estranho que, assim, será que a gente vai ter que delegar pra próxima geração discutir isso? Sendo que a gente, né, é uma geração que tá usando, sabe do mundo analógico, e a gente não consegue discutir porque a gente fica tentando emular o mundo analógico e não ver as vantagens do mundo analógico e do mundo de hoje, sabe? Tô bem cansado, então, viu? Quero deixar tudo pra próxima geração. Próxima geração, se vira aí. A própria discussão de home office é isso que você tá falando. É assim, como é que eu faço um aplicativo que roda no meu computador, onde eu vou ter aqui na minha casa a experiência de estar fisicamente... O metaverso é meio isso, assim. Não, você vai botar um óculos na sua cara e você parece que você tá lá no escritório. E é por isso que a minha grande pira do momento, que eu virei o chato, é assim... A gente tá fazendo as perguntas erradas, entendeu? E aí eu volto na tua história do skate, assim, e eu acho que pra mim é o ponto que eu adorei e me agarrei à thread original da Lana. E pegar esse exemplo que o Ale falou agora, carros autônomos. Não, será que eu quero
que um carro, onde tá a ética, não sei o quê, a culpa é da Tesla ou a culpa é do motorista, não sei o quê. Cara, essa pergunta é errada. A pergunta certa é: como que a gente acaba com o carro? O carro é um bagulho errado. Como que a gente faz o transporte meio de público, transporte o metrô, individual redesenha a cidade. É isso, como a gente incentiva o trabalho remoto para ninguém mais precisar pegar a caça. É isso, assim. Mas a linha da tecnologia do Vale do Silício é exatamente essa. É a história que vocês falaram no início do programa. O aquecimento global, mudança climática aí vai destruir o planeta. Tudo bem, porque a gente vai para Marte. Não, cara. É sempre uma abordagem de engenheiro, assim. Eu vou escrever uma equação. Você quer ir pra Marte com o Elon Musk? Agora, a nova onda do Vale do Silício, eu tava lendo isso hoje, né? Que o Elon Musk também tá envolvido, para variar, que é super investimentos em biotecnologia, né? Então, tem um movimento agora dos bilionários das Big Tech, né? Que se chama pró-natalidade, uma coisa bizarra, que é um super investimento em genética, em biotecnologia, né? Onde eles estão, enfim, né? Eles formam grandes grupos e se incentivam, né, a ter muitos filhos, genética, mas a partir de tecnologias de melhoramento, né, do embrião. Então você pode escolher, por exemplo, características, né, do seu embrião. Então, enfim, características psicológicas, subjetivas, né, enfim, grau de eficiências, de responsividade comportamental, porque para eles é interessante nessa ficção, né, criar pessoas mais evoluídas geneticamente, ou seja, né, um eugenismo racista absurdo, né, delirante, que essa galera do Vale do Silício está promovendo, né? E estão dizendo, isso aqui é tecnologia, né? Isso aqui é avanço tecnológico, vocês precisam aceitar isso, né? E o que a gente precisa dizer enfim, recusar, né, um pouco essa solução e falar assim, não, tem outras tecnologias, né, que inclusive podem combater e neutralizar o supremacismo tecnológico das Big Tech, né? Isso é muito importante. Tipo a guilhotina, por exemplo. Exatamente. Tecnologia que tá aí. Ótima. Tecnologia ancestral, né? Que funcionou bastante. Isso, ancestral. Por que não retomar, né? Muito bem. Olha, pra gente caminhar aqui pro final, Alana, tem algum ponto desse debate que a gente não trouxe aqui que você gostaria de levantar? Não, eu acho que foi ótima a discussão. Eu acho que, enfim, né, eu acho que tem talvez um pouco nessa ideia de a separação também da subjetividade e de objetividade, ela é uma separação também que é uma outra armadilha contra essa outra armadilha de escolher ou a favor ou contra a tecnologia, né? Enfim, não é possível pensar nenhuma ideia do real ou do objetivo que não esteja, enfim, né, que afetos, paixões humanas, né, implicações também não estejam envolvidas. Então, é interessante que a gente não separe mais essas coisas, a gente não precisa escolher entre subjetividade e objetividade, entre tecnologia sim ou tecnologia não, né? A gente precisa produzir formas mais complexas de dar resposta a essas coisas. Muito bem, incrível. No nosso Momento Saiba Mais aqui antes do Qual é a Boa, queria dar 3 indicações para a gente fechar esse Braincast. Em primeiro, um Braincast, né? Como sempre, o Braincast 451, o que as distopias realmente ensinam. A gente, recentemente, acho que foi esse ano ainda que a gente gravou esse Braincast, onde a gente já conversa ali um pouco sobre... Eu tava. Olha lá, tá vendo? O Cris estava lá. A gente falou um pouco sobre como o uso e o abuso das tecnologias, elas não nascem necessariamente com as máquinas, né? Mas muitas vezes nascem na nossa própria filosofia, na comunicação, na própria arte, enfim. Então, acho que vale você ouvir esse Braincast, onde a gente já trata bastante ali bastante dessas inovações tecnológicas, de como elas ajudaram a gente a imaginar esses mundos distópicos, tá? Então, Braincast 451, o que as distopias realmente ensinam. Também tem uma reportagem que é do Canaltech, feita pelo Felipe Ribeiro, que ele fala o que é VAR, entenda como funciona a arbitragem na Copa. A gente vai deixar o link aí nessa descrição do Braincast, onde o Felipe conta bastante como que foi todo o processo de desenvolvimento, os equipamentos, os estudos, inclusive os profissionais humanos que estão envolvidos para avaliar os resultados da máquina e de como que é decidido o que vai ser colocado em prática ali no processo de arbitragem do futebol, tá? Então, essa reportagem do Canaltech, o que é VAR. E por último, tem um especial do Tilt Wall, que é como os algoritmos espalham
racismo, né? Que traz um pouco do que a gente falou aqui dessas... que tem sempre pessoas por trás de criar e já com viés para criar esses algoritmos e essas inteligências artificiais e que acabam tendo a tendência de, como funciona na vida, na sociedade em geral, desprivilegiar e até prejudicar pessoas negras, né? Então, esse especial aí do Tilt Wall conta de quais são os riscos, né, da gente confiar cegamente nesses algoritmos e que acaba colocando em risco a vida de muitas pessoas e são adotadas como políticas de segurança pública. Então, são processos que a gente precisa discutir muito mais, como a gente já falou aqui, tá? Então, vamos colocar esses 2 links aí, esses 3 links, né, na verdade, na descrição desse Braincast, para você acessar e saber mais. Como ouvinte do Braincast, você já deve ter percebido, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Através de conteúdos originais em podcast e projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas nessas rodas de conversa, buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Muita gente que ouve podcasts sempre fala da proximidade que sente com os seus apresentadores e apresentadoras favoritas, né? E essa intimidade toda tem levado as pessoas a consumir os videocasts, que são as versões em vídeo dos nossos shows. E em parceria com o Itaú, o B9 mergulhou de cabeça nessa área. Pois é, agora você pode assistir ao Itcast, que é o videocast do It, do Itaú, que descomplica finanças com pessoas reais, como eu e você. A produção do B9 você pode assistir no canal Faz um It no YouTube. Dá só uma ouvidinha nos papos que a Érica Imenes comanda no Itcast. Eu sou a Érica Imenes, especialista de conteúdo do It Itaú, e hoje a gente vai ter um papo incrível sobre mão fechada versus mão aberta, os 2 clubes financeiros. Quando você começa um relacionamento, você casa, todo mundo vai ter uma opinião sobre vida financeira. Exato. E todo mundo acha que você tem que seguir o que eles seguem. Ela só tá replicando porque o que alguém foi falado, também falou pra ela. o que foi falado. Então, acho que a primeira dica que eu te daria é: busque alternativas, vai entender o que funciona pra vocês. Ah, e vale lembrar, o Itcast também conta com recursos de acessibilidade com todos os episódios legendados em português. Para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.com.br/negócios. Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Então é isso, vamos pro Qual é a Boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar? Ale Maron? Eu começo. Esse fim de semana foi a CCXP, né? Em que a gente tá gravando aqui e tal. Eu fui lá, comprei um monte de coisa legal, mas eu vou destacar uma coisa específica de um amigo nosso, que ele lançou lá, que foi As 3 Sepulturas do nosso querido Fábio Abu. Fábio Abu! Né, com o Fred Rubin. Grande Fábio. Isso, com o Fred Rubin. E obviamente, felizmente, os podcasts que a gente faz não tem vídeo, vocês não podem ver a arte Nem linda. essa piada vale mais. 2022 tirou até isso da gente. Pois é, até isso da gente. Essa arte linda, super sombria e tal, mas o Yabu, fascinado por HP Lovecraft, baita de um racista safado, teve uma... enfim, ele fala bastante sobre isso no prefácio, inclusive, sobre como reler, né, como roubar, como tirar dele a mitologia e usar ela de outras maneiras e tal, e deslovecraftear a mitologia e o universo que foi criado, que é muito maior do que esse Zé Mané, mas ele pega 3 contos, né, reestrutura eles e coloca e conta uma história de detetive muito legal, com um detetive muito interessante, com tudo, enfim,
É um álbum que você vai achar enfim, nas lojas eletrônicas, nas livrarias que estão ressurgindo nas nossas cidades agora de novo. Você está começando a encontrar as livrarias bonitinhas, elas estão aparecendo outra vez, né? Olha, uma coisa boa de desaparecer naquelas gigantes paquiderme que queriam mais vender DVD do que livro. Vamos voltar a vender livro. Acho que você tem que procurar por As Três Sepulturas, do nosso querido Fábio Abu, que é bem legal. Muito bem. E você, Olga, tem qual é boa? Opa, temo. Deixa eu fazer meu jabá, né, Brasil? Deixa eu fazer meu jabá. Seguinte, eu já falei aqui, durante esse ano eu fiz o livro com o Lázaro Ramos. Ele me convidou para ilustrar e fazer o design do Você Não É Invisível. Estou mostrando aqui para os meus amigos. E aí foi muito legal porque a gente conseguiu lançar ele no Sesc Pompeia e também na CCXP. E então foi muito, muito legal, que foi lá no stand da JBC. Teve fila, teve autógrafo. E como eu estava também a trabalho, eu acabei curtindo um pouco e não pude ficar muito tempo no Artist Valley. Mas eu dei uma sorte que o pessoal da JBC, eles me viram lá, tal, falaram, pô, você não quer nenhum gibi, tal. E eu ali meio, não, claro, pô, manda Akira, tal. E aí os caras falaram, tem um gibi aqui bem legal que chama, um gibi de um quadrinista. Ele não é novo exatamente, mas acabou de sair pela JBC, que é o Guilherme Metti, que ele fez o Coffee. É um gibi bem legal, e eu achei muito interessante que tem essa coisa do quadrinho indie, que assim, depois eu fui no Artist Valley, conversei com o Guilherme Metti e tal, peguei os outros gibis dele, os mais antigos e tal, e aí foi muito interessante ver que assim, você comprava também um café. E aí tem essa coisa do quadrinho independente que, assim, o Matt, ele trabalhou mesmo, ele fazia café, ele trabalhou numa cafeteria. E ele conseguiu encaixar toda a vivência dele ali no quadrinho indie. E eu acho isso muito massa, assim, quando a pessoa consegue transformar, principalmente o quadrinho indie, ele conversa muito com essa vivência das artes plásticas também, do cinema independente, quando você vê que o cara consegue botar a vivência dele ali e meio foda-se, sabe? Tipo assim, cara, eu vou dar um jeito de encaixar aqui essa história sobre café, sobre sneakers, sobre as coisas que eu gosto. E aí, a partir daí, surge essa coisa nova. Eu acho que tem um pouco a ver com o nosso papo aqui, porque eu acho que é um pouco disso que a gente queria ver, né? Essa humanidade, essa paixão nas coisas, né? E que, de certa forma, a gente acha que todo esse tecnicismo mata. Então, eu acho que uma das coisas mais legais do CCXP, e que todos os anos que eu fui, eu sempre tentei ver, era mais isso, assim, óbvio que o stand da Netflix é foda, rouba a nossa atenção, óbvio que tem várias coisas incríveis, mas a coisa mais legal no final é esse lance de conhecer gente, ter esse contato, trocar ideia, fazer essa troca real mesmo, né? Essa troca offline, né? Ô, Olga, repita, soletre o nome da obra, porque é uma grafia meio diferente de Coffee. Opa, muito bem, é verdade. Guilherme Metti é Metti mesmo, como a gente fala, M-A-T-C-H, como a gente fala nos Estados Unidos, né? Isso, como a gente fala. Nossa, eu sou muito americano, gente. E o Coffee é K-O-P-H-E-E. É uma escrita um pouquinho diferente. E a última dica é Sesc Pompeia. Sempre falo Sesc Pompeia, várias exposições fodas, mas uma que eu quero destacar eles têm um programa na parte que tem as oficinas, que eles fazem exposições lá, e tá com uma exposição linda da Marcela Cantuária, chama Propostas de Reencantamento. A Marcela é uma artista do Rio e ela conversa sobre várias coisas, entre feminismo, enfim, tem várias questões ali, mas o que eu achei mais interessante é que, cara, essa mulher produziu muito. A oficina inteira tem muita pintura. Depois dá uma conferida, quem não puder ir na exposição, dá uma conferida no trabalho dessa artista, que é muito foda, assim. Fiquei bem encantado. E é isso. Muito bem. Boa. Alana, tem qual é a boa? Nossa, eu gostei muito dessa síntese da nossa conversa que surgiu agora na boa dessa pergunta sobre como retomar as paixões das coisas, né? E que tem a ver também com essa proposta do reencantamento do mundo, né? Eu acho que as tecnologias, elas precisam servir para reencantar o mundo, não para desencantar o mundo, né? Eu acho que esse é pode ser uma síntese importante e bonita, né, da nossa conversa. E eu pensei numa boa também justamente de reencantamento do mundo, que tem a ver com o mundo do futebol, que é um filme antigo, na verdade, eu lembrei dele agora, né, com a Copa, Clima Copa, um filme de 2009, do Ken Loach, que se chama A Procura de Eric.
que é um filme lindo, né? Sobre futebol, mas sobre amor, sobre a vida, né? Sobre encantamento e reencantamento, que tem o Eric Cantona, que é um jogador épico, antifascista, né? Enfim, super engajado na luta antifascista desde muito tempo no futebol. É um filme muito bonito, né? O Eric Cantona, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é muito poética também. Ele diz sempre que o gol mais bonito é o passe. Ele fala sobre o passe como um gesto de amor no futebol também, né? Essa generosidade do passe, né? Você lê o outro, o movimento do outro, o corpo do outro, enfim, né? O passe também como um gesto de amor. Eu acho que esse filme é um super gesto de amor dentro do mundo do futebol, que tem todos esses problemas, né? Um mundo, às vezes, muito masculino, muito violento, muito autoritário, mas acho que tem umas fissuras aí importantes que a gente ainda pode cultivar, né? Eu acho que esse filme tem a ver com essa fissura. Bom, muito bom. Como que repete o nome? A Procura de Eric, né? A tradução em português é A Procura de Eric. Perfeito, muito bem. Eu também, aproveitando Copa do Mundo, que ainda estamos nela, apesar de já estar acabando, infelizmente, eu tô assistindo e gostando muito de uma série de programas que está disponível, que é produzido pelo Sport TV, está disponível na Globoplay, que se chama Que Copa é Essa? São 13 episódios, onde o André Rizek, o Paulo César Vasconcelos e o Paulo Vinícius Coelho passeiam aí por todas as Copas do Mundo. Tem 1 hora de duração cada um, e eles vão contando os grandes destaques, o momento em que o mundo vivia, né, social, político naquele momento, e também, obviamente, contando os grandes destaques do futebol, né, como que a Copa se deu, quais foram os grandes jogos, os grandes personagens, os grandes jogadores. Então, tô gostando bastante de ver, eles têm um papo super legal, um pouquinho fora daquele padrão engessado que a gente vê desses programas esportivos. Então é isso, fica a minha recomendação. Que Copa é Essa? Do Sport TV, tá disponível na Globoplay. Cris Dias, finaliza aí, por favor. Boa. Eu tenho um colher aqui que eu não sei se eu já dei, então eu vou repetir talvez, que tá chegando aí época de fim de ano. É um site para quem é PC Gamer, é o istthereanydeal.com, tem alguma promoção.com, né? Ele é um site que agrega todas as lojas digitais para PC, tipo Steam, Epic, Nuvem e tal. Você cadastra o jogo que você tá a fim de comprar, você cadastra a sua wishlist lá, e ele te avisa se tem promoção em algum lugar para seguir aquela nossa regra de ouro aqui do Braincast, que é nunca comprar jogo no preço cheio, e aí só vale para jogo de PC em mídia digital, né? Vamos chamar assim, nem deve existir mais mídia física para PC. Mas é onde eu uso, eu só compro o jogo assim, só compro na promo. Então uma boa dica é pra época de fim de ano, dar aquela gastadinha e tal, ficar de olho e aproveitar as promoções. Um micro colher boa aqui, em cima do que a gente falou, e também no tema filme, achei até que a Lana ia indicar esse, é o filme Gattaca, em cima do que vocês falaram aí de eugenia e bioengenharia e tal, o filme do blockbuster hollywoodiano, Ethan Hawke, Jude Law. Gattaca são as letras do DNA, né? Então faz toda essa brincadeira de bebês perfeitos que são criados para ser uma casta superior e tal. E finalmente o podcast, que é um grande rebranding, era o podcast da Vox, que se chamava The Ezra Klein Show. Aí o Ezra Klein foi pro New York Times, levou o nome com ele, obviamente. Aí o podcast virou Vox Conversations, apresentado pelo Sean Illing, que antes de ser jornalista, era cientista político, e de, 1-2 meses para trás, esse mesmo podcast mudou de nome de novo, e agora se chama The Grey Area, a área cinza, a área cinzenta, aquela nem preto nem branco, vamos explorar o cinza, 50 tons de cinza, versão podcast político, e é um podcast de entrevista, é o meu podcast de entrevista favorito desse momento, ouça todos os episódios, mas em especial, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, a entrevista com ele, o nosso ídolo, Yuval da Massa, Yuval Harari, que o Yuval lançou um livro novo, que inclusive já tem em português, qualquer dia desse vai ser meu qual é a boa aí, mas onde ele fala de um monte de coisa, e ele fala de inteligência artificial, e ele traz um insight muito poderoso de que a inteligência artificial é a primeira tecnologia da história da humanidade que tira o poder do ser humano, né? E ele fala até a própria bomba atômica, por mais horrível que ela seja, que ela com um apertar de botão
mate milhões de pessoas, precisa de um humano para apertar esse botão. Esse humano precisa tomar decisão, portanto o poder é desse ser humano, no caso o presidente americano, os militares americanos e tal. E a inteligência artificial, pela primeira vez, ela tira isso da gente, ela aperta o botão, ninguém entende realmente o critério que ela usa para apertar o botão e todo mundo acha que isso é show. Então ele está muito preocupado com... Ele é bem otimista em relação a todas essas grandes mudanças, biotecnologia, pandemias e tal, e inteligência artificial é uma delas, mas ele fala meio que nem a gente falou aqui, cara, também não é para deixar correr solto, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar de olho, porque também se deixar na mão do Vale do Silício, vai dar ruim. Então, The Gray Area com o Yvon Damas. Nossa, isso daí dá até um outro podcast, né? Porque aí lembrando do documentário sobre a névoa da guerra, que o McNamara fala, né, que, enfim, deu um problema num sensor de um radar americano, os caras achavam que, de um radar russo, se não me engano, os caras achavam que estavam sendo atacados, isso na Guerra Fria, e aí o Gorbachev pega o telefone, ou seja, os milênios já teriam morrido, porque eles não sabem ligar, né? Eles têm medo de fazer ligação de telefone. Merigo já tinha dançado nessa. Não, eu teria morrido. O mundo teria destruído. O cara pega o telefone e liga para os Estados Unidos e fala, galera, só confirma pra mim, vocês estão mesmo jogando míssil pra cá? E aí, tipo rapidão assim, aqui. Rapidão, porque o meu exército já quer apertar o botão vermelho e eu tô um pouco na dúvida. E então isso realmente é assustador, né, cara? Terceirizar isso. E a gente não ter aquele fator medo pra tomar uma decisão. O computador não tem medo, né? Ele já ia mandar a bomba em todo mundo e acabou. Quiser finir. Muito bem. Mas é isso. Desespauta? Boa. Fica a pergunta, né? Então, eu ia falar isso. Desespauta, hein? Desespauta, olha aí. Tudo bem. Momento Faustão. Turma de Faustão? Manda ver aí. Momento Faustão. Momento Faustão aqui especial pro Marcelo Sobata da Globoplay. Boa. Mandou o Momento Faustão. Então tá aqui. Muito obrigado aí. Obrigado por tudo. Grande Marcelo. E você, Olga, tem um Momento Faustão? Momento Faustão vai pro Gabriel, que, a gente teve maior debate lá na Comic Con, discussão. A gente resolveu o problema do Brasil lá, Merigo. Falamos essas coisas de Sim. comunista que a gente outra pauta aí. fala. Resolvemos o problema do Brasil em um hambúrguer. Gabriel falou, porra, sou mó fã do Braincast. E aí, mais pessoas foram se identificando, falando, não, calma aí, Braincast, eu já ouvi. E aí, de repente, na mesa, várias pessoas tinham ouvido mesmo, citaram episódios, mas só o Gabriel falou a palavra mágica do Momento Faustão. Então, eu vou ser sério, as pessoas têm que entender isso. Eu só vou citar ele, mas muita gente disse, não, claro, ouço, mas não falou. Então, acho que a gente tem que encorajar mais a nossa audiência a falar a palavra mágica. Momento Faustão. Isso aí, senão não tem. É isso, meus caras. Muito bem. Então é isso, fica por aqui o Braincast de hoje. Obrigado, gente, foi incrível conversar com vocês. Alana, muito obrigado. Continue ouvindo a gente, Foi bom demais. antes que alguém invente uma inteligência artificial e a gente não precisa nem mais fazer o programa, hein? Meu sonho. Alana, obrigado. Ou será que não aconteceu isso agora? Será que você já não tá ouvindo um robô? Fica a dúvida. Fica aí. Fica a dúvida. Muito bem. Verdade. Valeu, gente. Obrigado. Beijo pra vocês. Boa, Beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Beijo.